Oi, professor, tudo bem? Vamos então para mais uma lição? Aqui nós temos dois gêneros textuais, a charge e o cartoon. Ambos gêneros que trazem críticas e que têm linguagem verbal e não verbal. Olha, o nosso aluno já conhece esses gêneros, né? Ele já trabalhou no material dele, ele já fez leitura, ele já fez exercício, já interpretou. Então a ideia aqui é que ele produza, sim, né, o gênero textual, mas de uma maneira diferente. Agora ele vai ser um personagem aqui vivo, né? Um personagem que vai falar mesmo, né? É uma exposição vivo quadrada. Ele vai representar a charge que ele criou. Então aqui a gente pode trabalhar também com essa questão da expressão corporal, né, a oralidade, porque ele já conhece, né, esse gênero, então agora ele pode pensar em trabalhar de uma maneira diferente. O que você vai fazer, professor? Você vai chamar de exposição vivo quadrada, né, porque a gente está pensando nesse quadrado que é a charge e o cartoon. Eles vão criar alguns personagens típicos de charges, né, ou cartoons. E aí, depois dessa criação, eles vão entrar no desenho. Eles vão fazer essa representação mesmo do desenho. E vão interpretar numa exposição viva, ok? Aqui a gente, então, mistura a arte visual, que é a arte que ele fez, que ele desenhou, né, que ele criou, e o teatro ao mesmo tempo. Então, as expressões corporais, né? Muito bem. Olha só. Ele vai, em dupla ou trio, criar esse personagem, tá? Pode ser, por exemplo, vou te dar aqui umas possibilidades, professor. Pode ser um político caricaturado, né? Pode ser uma figura social típica, por exemplo, né? Pensando em sociedade, em situações cotidianas, né? Pode ser um personagem viciado em celular, isso aqui poderia ser mais específico para um cartoon, né? Pode ser um estudante atrasado. Pode ser também uma representação abstrata de um problema social. Por exemplo, né, ele pode trazer a poluição representada como um monstro, né? Para deixar claro o que é a poluição, ele se coloca como a poluição dentro da imagem. O que eu sugiro, professor, é que você faça o seguinte: ou você especifique para esses grupos que eles vão representar uma charge, ou então somente um cartoon, ou ainda você separa. 2 grupos vão representar uma charge, 2 grupos vão fazer um cartoon, ok? Para que não fique perdido ali a maneira de fazer a atividade, tá? Bom, professor, então você já decidiu com eles, né? Quais grupos serão charge, quais grupos serão cartoon, ou se vai ser só um dos gêneros, você decide lá com eles. E eles também já decidiram quais são os personagens que eles vão colocar na história deles, ok? A partir desse momento, aí sim eles vão fazer o desenho do personagem, tá? O ideal seria, inclusive, que eles fizessem a charge toda, né, como rascunho numa folha, para que no momento da interpretação, eles já tenham ali o caminho a ser seguido, tá? É importante que você fale que nessa dinâmica eles precisam colocar a linguagem verbal. Eles vão criar uma fala irônica para esse personagem, tá? E, lógico, esse personagem tem que representar uma típica, né, crítica da charge do cartoon. Tem que ter crítica, porque essa é uma das características mais importantes aí desse gênero textual. Então, eles têm que pensar também nessa linguagem não verbal. Depois que eles finalizarem, professor, vá até cada grupo, observe, veja se faz sentido, se está de acordo com a temática que eles escolheram. Pergunte para eles, né, o que inspirou eles a fazer isso. E acho que é importante também ver a maneira como eles estão criticando a situação, né, para que o nosso aluno não passe do ponto, vamos dizer assim. Então, oriente bem o aluno antes dessa apresentação, né, sobre a história. Bom, depois que eles finalizarem, o que eles vão fazer? Eles vão entrar no quadrinho, olha só. Então, eles vão entrar no quadrinho. Seria interessante, inclusive, professor, se você no quadro, nessa apresentação que eles vão fazer lá na frente, né? Poderia ser uma apresentação, ou poderiam ser várias ao mesmo tempo, mas fazer um quadrado no quadro, para que eles representem somente dentro desse quadrado.
Aí você pode fazer com o próprio giz ou até usar uma folha, né, e colar ao redor, fazer assim como se fosse uma margem, e eles vão representar ali dentro, ok? Um aluno vai ser o personagem, né, ele vai improvisar a pose dele, a expressão, ele vai encenar a fala criada, né, enquanto os outros colegas vão organizar o cenário com materiais simples. Então ele vai usar cartolina, pode usar uma fantasia improvisada ou outros cartazes que façam ali o fundo da charge. Eles podem até desenhar no quadro, se for o caso, tá? Aí a turma vai observar, né? Vai circular ali em volta deles, né? Vai assistir esse personagem, certo? E ele pode interagir, inclusive. O que você está criticando, né? Por que você escolheu esse tema, certo? Aí, a pessoa que está ali como personagem pode dar dicas. Ele não precisa responder na hora, ele pode deixar um mistério. Para que cada um vá pensando, analisando, olha, será que ele está criticando essa situação que está acontecendo na sociedade? Aí ele vai observando. Depois que finalizar essa observação, né, essa circulação que eles vão fazendo ali em cada charge viva, é importante fazer uma reflexão também com eles, professor. Né? Senta com eles, conversa e pergunta: como o humor e a arte conseguem nos fazer pensar sobre questões sérias? É interessante isso, né? Porque o humor tem esse caráter de nos divertir, mas, na maioria das vezes, o humor traz crítica social, crítica política. Então, você vai refletir com ele como que o humor e a arte trazem pra gente, né, esses pensamentos sobre as questões sérias. Como que eles conseguem fazer isso? Ok? Reflita com eles, converse, observe, acho que vai ser um trabalho interessante, né? E adapte também, professor, à sua realidade, né? Assim, você vai trazendo da melhor maneira possível que ele consiga aprender e reforçar as características dos gêneros que estamos falando, ok? Professor, te vejo então na próxima lição. Lá nós temos mais uma dinâmica. Até!